Olá, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para o nosso estudo do Evangelho de Mateus, em uma passagem que já viemos abordando nas semanas anteriores, intitulada Jesus e Beelzebul. A passagem pode ser vista também em outras traduções como Jesus e o cego mudo endemoniado. Nessa passagem, Jesus cura e a multidão fica admirada, fica encantada com o processo e começa a gritar: Filho de Davi. A expressão hebraica é bem Davi, que significa que Jesus seria descendente da tribo de Davi, da casa de Davi. E dentro da expectativa dos judeus, Jesus seria então o Messias glorioso, o Rei dos Reis. Na tradição judaica, no entanto, há ainda a expectativa da vinda de dois Messias, o Ben Davi, o Messias glorioso, e o Ben Yosef, o descendente de José do Egito, ou Messias servo, que seria perseguido pelos seus irmãos e que acabaria perdoando-os. O entendimento do cristianismo, e nós somos seguidores dessa tradição, Jesus soma as duas características, ou seja, seria somente um Messias aguardado, pois na condição de governador do orbe, ele seria sim o filho de Davi, mas na condição daquele que foi perseguido por seus irmãos e os perdoou, era também o filho de José do Egito. Geralmente as pessoas se ligam mais no aspecto glorioso de Jesus caminhando sobre as águas, Jesus transformando água em vinho, Jesus ressuscitando Lázaro, Jesus curando todas as enfermidades. Para que possamos perceber a outra face do Messias, necessitamos de uma sensibilidade maior, que é o Messias como servo sofredor, o Messias que oferece a outra face, o Messias que não tinha onde cair morto, pois necessitou de José de Arimateia arranjar um cantinho para que fosse sepultado o seu corpo. Esta é a face mais sensível, mais iluminada de Jesus, pois esta é a face em que ele, mesmo sendo grandioso, se faz pequeno para socorrer os mais necessitados. Quando os adversários do Evangelho escutam a multidão ovacionando Jesus, tratam de o maldizer, dizendo que ele era descendente da família de Beelzebul. Jesus, percebendo a maledicência, contrapõe dizendo que se fosse o demônio, ele não estaria fazendo bem para as pessoas. Jesus começa a trabalhar com uma argumentação de camada dupla, dizendo que a casa de Satanás não se dividiria, porque se assim ocorresse, ela desmoronaria. Se ele também estava falando outra coisa, que só o inconsciente seria capaz de perceber, ou seja, diz que a nossa casa mental vive dividida entre Deus e o diabo. Estamos falando de diabo no sentido mitológico, simbológico. Existe algo em nossa personalidade que é demoníaca. Conseguimos ser cruéis nas menores coisas, muitas vezes por puro prazer. Mas também existe algo de nossa personalidade que é positiva, já é pacífica, branda, generosa. Nisto consiste o bom combate, a luta interior para a vitória de Deus. Por isso, Jesus afirmar que o reino de Satanás possa desmoronar frente à divisão de sua própria casa. Nós somos os grandes sabotadores de nosso processo evolutivo. O dia que conseguirmos vencer o império de Satanás em nós mesmos, o reino então será de Deus em nós. Jesus faz esse discurso para os fariseus, porque eles estavam preocupados demais em encontrar demônios nos outros. Jesus amorosamente está dizendo aos fariseus
que se preocupassem com os próprios demônios, em vencê-los, para que fossem pessoas melhores. Se cada um se preocupar com a resolução deste problema íntimo, pessoal, o coletivo vai se transformando, pouco a pouco. Feita então toda a recomposição do contexto no versículo de hoje, temos o versículo 27 de Mateus, do capítulo 12, que diz: E se eu expulso os daimones por Beelzebul, por quem os vossos filhos os expulsam? Por essa razão, eles serão os vossos juízes. Jesus está dizendo aos fariseus que ele, fazendo coisas boas, está fazendo em nome de Beelzebul. Então os filhos deles, quando também fizerem coisas boas, também estarão fazendo em nome de Beelzebul? Por isso as expressões em destaque para o nosso estudo de hoje são vossos filhos e vossos juízes. Porque essas duas expressões associadas formam o cerne da mensagem que Jesus está passando para os fariseus. Vossos filhos serão os vossos juízes. Trocando em miúdos, a sua geração será julgada pela geração seguinte, e assim sucessivamente. A geração encarnada hoje passarão por um processo histórico de julgamento e avaliação pelas gerações seguintes. Haverá gerações que virão comprometidas com o progresso, mostrando que a humanidade sempre avança, a começar pela família. Vamos ver então no livro A Gênese, no capítulo 18, intitulado Os Tempos São Chegados, um tópico denominado A Geração Nova. Como foi um texto escrito em 1869, Kardec possivelmente não estava falando da próxima geração do século XIX, pois essas gerações, apesar das contribuições trazidas, ainda trouxeram na bagagem muita destruição, como as guerras, por exemplo. Então é provável que ele se referisse às gerações futuras, após 100 anos do lançamento do livro ou mais, aqueles que ainda estão desatentos para uma série de sinais, convites de Deus para a renovação, para o progresso. E por estarmos desatentos, conservamos equívocos que estão sendo cometidos nos últimos 500 anos. Por isso, a geração do século XX e início do século XXI é uma geração que se pode considerar como conservadora. E a geração dos que estão reencarnando é uma geração progressista. Temos então na obra básica descrito: a Terra, no dizer dos espíritos, não terá de transformar-se por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. A atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Kardec quer dizer que o processo é natural e gradual. À medida que vamos desencarnando, com todas as nossas mazelas, a nova geração vai encarnando com novos conceitos de vida, mais amorosa, menos preconceituosa, mais generosa, fraternal, pacífica. Daí, quando for para encarnarmos novamente, nós vamos encontrar um mundo diferente, transformado, que irá agir constrangendo as nossas más inclinações ao recapitular velhos hábitos, nos envergonhando do conservadorismo e aderindo naturalmente ao progresso. Continua Kardec. A época atual é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações.
colocadas no ponto intermédio, assistimos à partida de uma e à chegada de outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Pois bem, embora não se possa falar em marcos históricos, o advento da literatura espírita se apresenta em época propícia, pois é progressista, embora exista vários espíritas conservadores. Não há como afirmar quando essa transição irá se consolidar, mas é possível visualizar que ela já começou. A época atual é de transição, por isso confundem-se os caracteres das duas gerações, nos parecendo que o mundo está um caos. Fica claro que as duas gerações, a conservadora e a progressista, estão vivendo no momento atual e por isso não se entendem. Continua Kardec. Tem ideias e pontos de vista opostos às duas gerações que se sucedem, pela natureza das disposições morais, porém, sobretudo, das disposições intuitivas e inatas, torna-se fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. Essa distinção é fácil de se perceber nos dias de hoje, pelas diferenças comportamentais entre aqueles mais idosos que se apegam à brutalidade e aqueles mais novos que se comportam de maneira a questionar e banir certos hábitos. Continua. Sejam os que componham a nova geração espíritos melhores ou espíritos antigos que se melhoraram, o resultado é o mesmo. Desde que trazem disposições melhores, há sempre uma renovação. Assim, segundo suas disposições naturais, os espíritos encarnados formam duas categorias. De um lado, os retardatários que partem, de outro, os progressistas que chegam. O estado dos costumes e da sociedade estará, portanto, no seio de um povo, de uma raça ou do mundo inteiro, em relação com aquela das duas categorias que preponderar. Todo progresso de transição se faz através das encarnações e desencarnações que seguem o seu fluxo natural, controladas pelo governador do orbe, que é Jesus. Todo espírito imbuído de valores novos estará à frente, transformando as famílias e a coletividade em um movimento constante e sucessivo. Continua. O incrédulo, o fanático, o absolutista poderão, conseguintemente, voltar com ideias inatas de fé, tolerância e liberdade. Ao regressarem, acharão mudadas as coisas e experimentarão a influência do novo meio em que houverem nascido. Longe de se oporem às novas ideias, constituir-se-ão seus auxiliares. Kardec cita 3 virtudes contrapondo a 3 vícios, indicando que a mudança será ou está sendo realizada em todas as instâncias, modificando o espírito por meio da convivência. E vai mais ainda. Muito outro é o efeito quando a melhora se produz simultaneamente sobre grandes massas, porque então, conforme as proporções que assuma, numa geração pode modificar profundamente as ideias de um povo ou de uma raça. À medida que as ideias de progresso se consolidem, elas vão se tornar, em seu devido tempo, um fenômeno de massa. Se, ao contrário, as ideias se consolidassem muito rapidamente, seriam consideradas como ideias conservadoras, pois já estariam disseminadas no meio. Assim, toda ideia nova que represente progresso se espalhará devagar,
pois deverá enfrentar obstáculos para que se consolide mais tarde, integralmente. Um exemplo de ideia progressista em torno da propriedade seria de não haver propriedade, muito menos divisões regionais em todo o globo. Uma ideia conservadora de propriedade é a posse de mais e mais, excluindo, limitando, até mesmo usando de violência para proteger o que considera seu. Jesus foi assassinado porque trazia as ideias progressistas como, por exemplo, se te pede a capa, entrega também a túnica, ou se alguém te bate na face esquerda, oferece a direita. Era uma ideia de não ter propriedade, de não revidar. Este conceito tem mais de 2000 anos e ainda aguarda para ser totalmente implementado. Em uma passagem de Os Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 32 a 37, está escrito: E era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então, José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Essa passagem é muito avançada para a época, por isso é progressista. No livro Ave Cristo, segunda parte, capítulo 1, intitulado Provas e Lutas, vamos ter um encontro entre duas gerações representados por um pai e uma filha. O romance mostra esse choque entre gerações que se passa em um momento mais avançado do cristianismo, no século 3 para 4, com um grupo já propondo ideias muito novas para a época, uma comunidade do cristianismo primitivo que já se mostrava com espírito progressista. Era uma comunidade que falava sobre meio ambiente, sobre direitos humanos, sobre partilhar os bens e, logicamente, foi perseguida. Vamos então ter um diálogo entre a menina Blandina e o seu pai, Tassiano Varro. Tassiano Varro era um romano conservador, militarista, violento, capaz de mandar matar uma criança com cães ferozes. Mas sua segunda filha, Blandina, que era o grande amor da vida dele, era uma geração que apresentava novos valores, como veremos a seguir. Escreve Emmanuel: a única compensação que usufruía era o consolo que lhe vinha da constante ternura da segunda filha. Nascera Blandina em 243, como se for uma bênção que o céu lhe houvera reservado ao coração. Nos dias mais difíceis de lutas psicológicas de Tassiano Varro, era a filha que encontrava o refrigério, em que ele encontrava o refrigério para sua alma e se entregava à influência da filha. Descreve Emmanuel: certa manhã vamos encontrá-los conversando em extenso vinhedo. Emmanuel destaca o ambiente, extenso vinhedo, como se apresentasse ao leitor a presença de Jesus dizendo: eu sou a videira,
verdadeira, e vós sois os ramos. Diz a menina: papai, indagava ela, de cabelos soltos, beijados pela luz solar. Quem fez o campo assim tão belo? Metaforicamente, a cabeça representa os pensamentos e os cabelos soltos representam liberdade, ou seja, mente aberta, pensamento livre, sem amarras, sem preconceitos, iluminadas pela luz de Deus, ao se referir no texto que os cabelos eram beijados pela luz solar. Está propondo ao romano empreendedor, desbravador, para consolidar novas propriedades, destruidor, para pensar sobre a beleza do campo, chamando a atenção para a obra de Deus. E continua: de entendimento a entendimento, o genitor passou a conversar com a menina com respeito à educação. Precisavam contratar os serviços de um professor condigno. Não encontrava na fazenda nenhum escravo à altura de semelhante trabalho. Por que motivo o Senhor mesmo não me ensina? Perguntou certa feita a criança, quando navegavam além dos muros da cidade, encantados com a magnificência do rio, então enriquecido pelas últimas cheias da primavera. De mim mesmo não posso, esclareceu Tassiano bondoso. Não saberíamos nós dois garantir um programa disciplinar como se faz imprescindível. Emmanuel oferece uma ideia de educação conservadora na concepção de Tassiano, que gostaria de passar para a menina todos os princípios romanos. Porém, quando se refere em ultrapassar os limites dos muros da cidade, demonstra a necessidade de uma educação estar além das limitações impostas, da busca por novos conceitos, de novos aprendizados, nova realidade. Aí está uma indicação progressista. A nova geração se faz mais sensível ao que se passa fora daquele mundo que é limitado. Querem contato com um mundo mais real, sem concepções artificialistas. Ao falar do rio e do meio ambiente, sugere que a pauta ambiental seja um ponto primordial na educação da criança. Tassiano, então, tem um momento de iluminação, reconhecendo que a educação deve iniciar no lar, mas não pode prescindir da atuação de um profissional, de um professor. Cidadania, ética, direitos humanos, respeito aos semelhantes deveriam ser matérias básicas em qualquer escola que estivesse ligada a transformar mentes, infundindo novos conceitos e preparando para novas e transformadoras realidades. São transformações que serão possíveis com as novas gerações. Aloysio Elias comenta então sobre a ativista Greta Thunberg, uma menina que nasceu no interior da Suécia e que apresenta uma realidade comportamental diferente por conta de uma doença diagnosticada como Síndrome de Asperger, TDAH, transtorno obsessivo compulsivo e mutismo seletivo. Esta peculiaridade a faz enxergar as coisas seletivamente. Verdade ou mentira, preto ou branco, não tem o meio termo. Na escola, em uma aula sobre aquecimento global, sobre os impactos sobre o planeta, fica muito impressionada com os efeitos sobre a sua vida, entrando em depressão, pois não entendia como diante de tal risco, ninguém se posicionava a respeito. Ela então fala para os pais que não iria mais às aulas, por perceber que o que era ensinado não era praticado, tendo uma reação frente à situação de fazer greve na escola para ir protestar frente ao parlamento a favor do meio ambiente durante 3 semanas. Divulgado pela imprensa, seu movimento ganha apoio
e todas as sextas-feiras vários alunos deixavam as aulas para protestar frente ao parlamento. Este movimento ganha força e ela começa a discursar em vários lugares, e com 16 anos foi a mais nova indicada para o Prêmio Nobel da Paz em outubro de 2019. Ela não usa qualquer veículo que utilize combustível fóssil. É vegetariana. Atravessou o oceano para discursar em universidades dos Estados Unidos em um barco à vela e que utilizava energia solar. É a nova geração se apresentando, como descrito por Emmanuel, como uma geração de cabelos soltos.